Eu sou o Caco Ciocler, sou ator, diretor, escrevi um livro, não sou um autor, mas escrevi um romance chamado Zeide. A minha experiência na pandemia tem se transformado ao longo do isolamento. A minha pandemia durante um bom tempo, isso se estende até hoje, mas durante um bom tempo foi o grande foco do meu isolamento, foi uma preocupação em resolver, como eu poderia ajudar a resolver, a pensar em soluções para as pessoas que seriam brutalmente afetadas por essa transformação. E comecei a pensar em soluções, comecei a postar soluções, comecei a receber ideias de como ajudar profissionais liberais que não teriam como resolver sua vida profissional através da internet. Isso foi um movimento super bonito, super legal, várias ideias inovadoras, assim, isso estava tomando minha vida. E nesse interim eu recebi 2 vídeos de 2 empresários bastante agressivos, assim, dizendo que os seus funcionários tinham que voltar ao trabalho, e um discurso um pouco estranho, né, dizendo assim, olha, eu estou preocupado com vocês, viu? Porque eu, se eu quiser, eles diziam, né? Se eu quiser, eu fecho a minha empresa hoje, estou bem de vida por 3 gerações, eu estou preocupado com vocês. Tá. Aquilo me soou muito mal, porque eu, como eu disse, eu estava absolutamente envolvido na tentativa de achar soluções para as pessoas poderem ficar isoladas. Eu não acreditei nesse cuidado com os seus funcionários que esses 2 empresários alegavam. Eu tive uma insônia nessa noite e fui para o computador, comecei a pesquisar sobre essas 2 empresas que eu conhecia de nome, mas não conhecia, nunca consumi os produtos dessas empresas, e comecei a ver o faturamento delas, vi que um desses empresários estava na lista Forbes, que é aquela lista americana que lista por ordem as pessoas. Nesse dia eu criei a lista Fortes, que é uma alusão à lista Forbes, da qual um deles fazia parte. Né? Esse conceito de você trocasse uma letra, você trocava uma ideia, uma maneira de enxergar o mundo, e fiz uma convocação para que os empresários deixassem de lado um pouco a lista Forbes e migrassem para a lista Fortes, que seria a lista dos empresários que ajudariam, de fato, o Brasil nesse momento, que ajudaria os seus trabalhadores, que ajudaria os seus próprios consumidores, que são corresponsáveis por esse mesmo lucro líquido, né? Esse lucro líquido só existe, claro, por causa da gerência, por causa do investimento, por causa do trabalho, por causa tudo bem, do empresário, claro que sim, mas ele também só existe porque tem gente comprando esses produtos. Então, os consumidores, os trabalhadores são coautores deste lucro líquido, então nada mais justo do que destinar uma parte desse lucro para socorrer a vida justamente desses trabalhadores e desses consumidores. Para não ficar num lugar só de pedinte, eu quis oferecer alguma coisa em troca, então eu disponibilizei as minhas redes sociais para divulgar toda e qualquer ação de ajuda. Era um momento que não se falava em ajuda ainda, a gente estava bem no começo, não se falava em empresário doando dinheiro. Então eu abri as minhas redes sociais para divulgar as empresas que doassem, que ajudassem, qualquer tipo de ação, qualquer pessoa, qualquer empresa que ajudasse, qualquer iniciativa relevante, e convoquei os meus colegas atores que têm bastante seguidores para fazerem o mesmo. Aí começou a se juntar organicamente um time de atores que toparam e começaram também a replicar essas iniciativas. Isso foi super legal, ganhou um volume super legal, isso começou a estimular uma série de doações, que foram gerando uma série de doações, começou uma onda.
E depois essa lista Fortes a gente transformou na lista Fortes Brasil, que é o que acontece hoje. A lista Fortes continua, mas eu não cuido mais dela. Uma pessoa que gostou muito da ideia assumiu essa. Então tem uma página no Instagram que não é minha, mas continua divulgando as ações. E numa segunda noite de insônia, fazendo contas, eu descobri que das empresas que estavam doando, embora estivessem fazendo coisas bastante significativas, nenhuma delas tinha doado nem perto de 0,5% do seu lucro líquido, do lucro que sobra. Então eu criei a lista Fortes Brasil para que as empresas que doassem ao menos 1%, que é a menor parte inteira possível de um todo, os empresários que doassem ao menos 1% do seu lucro líquido, do que sobrou de 2019, de um ano só, para socorrer a vida justamente dos consumidores e trabalhadores que foram corresponsáveis por esse lucro em 2019, entrariam para a lista Fortes Brasil, que seria uma lista de referência, assim como os consumidores têm a lista de compras debaixo do braço, levariam a lista Fortes Brasil debaixo do outro braço, consumindo das empresas que entraram na lista Fortes Brasil, que era uma maneira de retribuir, inclusive, essa generosidade, porque eu sei que a situação das empresas também não está nada fácil. Algumas sim, algumas nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando na pandemia, mas a maioria não. Então é uma maneira também da gente retribuir essa ajuda e quem sabe essas empresas pudessem voltar ou entrar na lista para a lista Fortes. Depois vocês vão entrar lá no site e tem todas as empresas, ou no Instagram, todas as empresas que ajudaram, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, fizeram um trabalho lindo, assim, juntou um time voluntário, absolutamente. A gente se reunia 2 vezes por semana e criamos esse movimento, estruturamos esse movimento, aumentamos o time, né? Então hoje em dia a gente não conta só com atores, a gente conta com atores, músicos, atletas, apresentadores, pensadores, que é um time que até hoje divulga, faz uma festa cada vez que uma nova empresa entra na lista Fortes Brasil. Esse é o nosso compromisso. E a maneira que a gente tem de retribuir essas doações, mais do que retribuir, porque a gente sabe que as empresas não vão doar por isso, mas é uma maneira de retribuir sim, e de reconhecer e de agradecer publicamente a compreensão do empresariado, quais são os empresários que entenderam esse conceito de destinar ao menos 1%, a menor parte possível do seu lucro que sobrou para salvar as vidas dos coautores desse lucro e assim estimular também novas doações. Agora eu acho que é a questão que nos diz mais respeito, a nós artistas, né? Que é o recolhimento mesmo. O recolhimento mesmo. Eu realmente acho que a gente estava... Inclusive, nós artistas, quem não é artista, o mundo, estava numa velocidade, numa correria, a gente tinha engatado numa correria muito prejudicial para o pensamento, muito prejudicial para o pensamento artístico, muito prejudicial para o sentimento de necessidade de arte, né? A gente estava com muitas certezas, a gente estava sem espaço entre os nossos compromissos, sem espaço entre os nossos pensamentos. As pessoas estavam com um pensamento muito binário, né, graças a essa maquininha com quem eu estou falando agora e vocês estão assistindo, que tem uma lógica binária, né, do 0, do 1, a gente estava muito sim ou não, ou esquerda ou direita, ou certo ou errado. E num mundo assim, binário, não sobra espaço, não sobra intersecção, não sobra buraco, não sobra fenda, que é por onde a arte nasce. A arte nasce não das certezas, né? Não dos lugares, mas dos não lugares, dos espaços entre as certezas. Então eu acho que a gente está... Entendi que eu teria que aproveitar, falar em aproveitar no meio de uma tragédia é terrível, mas aproveitar essa tragédia, essa questão do isolamento, para fazer florescer essas rachaduras entre as certezas.
E sinto que as pessoas estão, as pessoas que eu digo assim, o público, os consumidores de arte, os amantes de arte, também estão passando por esse processo, né? Então quando se diz assim, nunca se consumiu tanta arte, nunca se leu tanto, nunca se viu tanta série, não... Sim, mas não é só por uma questão do consumo, né, de ter coisa para fazer. É porque finalmente as pessoas estão tendo tempo e sinto que as pessoas estão sentindo falta, voltaram a sentir falta de inspiração, voltaram a sentir falta de pensar em maneiras não convencionais de existência, voltaram a pensar na própria existência, voltaram a pensar na própria finitude, voltaram a pensar em arte.